Olá, amigos. Começa aqui mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Eu tenho o imenso prazer de receber hoje a Ana Lúcia Marcondes, que é escritora e muito mais. Como vai você? Tudo bom? Como é que Seja vai? bem-vinda. Muito obrigada, é muito prazer em estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Você, além de escritora, é multiartista, é produtora cultural, restauradora, gestora cultural, diretora-presidente do Instituto Via Cultural Rede de ESG. O que é Rede de ESG? É, é Head de ISG. O ISG é um novo departamento, já tem alguns anos, que responde pela sustentabilidade e pela governança da parte de projetos culturais das empresas. Sim, muito bom. Você é casada? Sou casada. A gente fala aqui um pouquinho da família, viu? Oba! Você tem filhos? Tenho dois. Tem dois filhos? Tenho um casal. Casal de filhos? E tenho um Quantos? neto já. Já tem Tenho um neto? Não neto. parece, não. Tem. Obrigada. Olha aí a família. Então, as Essa, minhas crianças, a Alessandra e o Rodolfo, esta senhora aqui de é baixo, minha mãe, Maria sua Regina. mãe. A Lê, minha filha, e o Rodolfo, meu filho. Você pode falar um pouquinho sobre a sua criação familiar? Olha, Foram bons foi, tempos? foi, foram, foram os Que melhores, na bom. verdade. A gente tem uma família que cresceu de uma forma muito inteligente, sempre conversando, sempre trocando ideias, Dialogando. dialogando. Eu sempre vi meu pai e minha mãe estudando. Né? Minha mãe ajudava meu pai a estudar também, porque meu pai ele já trabalhava, já era formado, mas ele fez mais uma faculdade depois de casado e que ajudou muito, inclusive a gente, porque meu pai é da área era da área, ele é falecido. Ele era da área de construção e imobiliária, corretora, essas coisas. Meu avô fundou o Secov, era uma Ah, o pessoa Secov? Secov. Meu Ah, avô criou, assim, como um é o nome dele? Geraldo Marcondes, Geraldo Faria Marcondes, Sim, do seu do avô. meu avô. Meu pai Fernão. E aí, como tinham muitas questões de terras, de direitos, dessa questão das leis, né, de como transitar com patrimônio, aí o meu pai resolveu fazer direito. E minha mãe estudava com ele. E eu via as reuniões de colegas de classe, de tudo. Então, assim, a gente cresceu sempre lendo muito. E eu acho que isso foi uma referência muito grande para mim. Porque os projetos que eu escrevo, que eu desenvolvo, eu sempre busco as leis, sempre estudo como garantir, justificar de forma que a gente consiga os melhores enquadramentos, porque eu faço também projetos socioeducativos Sim, e escrevo também projetos culturais para outros artistas. sim. E eu acho que o segredo do meu sucesso vem da minha família. Você falou que tem netos, né? Eu tenho um neto. Um neto. Isso. Um neto. Como você começou sua atuação nas artes visuais nos anos 80, Ana? Bom, quando eu estava na faculdade, eu fiz monitorias, né, para História da Arte e também no Museu Anne Álvares Penteado. E nessa época estava sendo um grande boom da ideia do computador, da ideia eh, do digital, do computador, das artes digitais. A gente estava vivendo uma época que tinham as holografias surgindo e as primeiras artes por computador saindo do DOS e entrando num sistema diferente. Então eu me lembro até que nessa época, entre comprar um carro e um computador, eu comprei o computador. Olha, E aí eu comecei a fazer muitas coisas para moda, porque eu acho que está tudo muito interligado. A arte, a escrita, a moda, os costumes,
as pinturas, né, eu sou da geração 80. Você tem um currículo incrível. Eu tenho Ah, uma experi eu é, gosto eu sou muito curiosa, e ah, eu sempre vi as coisas interligadas. Então, nessa época, eu comecei a trabalhar com arte digital, a fazer arte xerox, fazer intervenções, fazer instalações. Eu tinha um trabalho muito bonito, que era uma pegada ecológica. Eu tinha um estúdio grande, um ateliê grande na Benedito Calixto. E eu pegava cascas das árvores que eram tiradas, né, as cascas para irem para estudos ou para madeireira, enfim. Eu pegava aquelas cascas que eram jogadas fora, tratava e eu fazia os pigmentos e fazia as texturas e colocava aquelas árvores, aqueles pedaços de árvore nas telas. E criava grandes telas com texturas naturais, contando o habitat da onde aquela casca tinha sido tirada. sim. E aí, nessa época, eu, com um grupo de colegas, né, que frequentavam o ateliê, nós fizemos a primeira incursão dentro de uma Bienal, vestidos, né, com os nossos trabalhos, representando os nossos trabalhos, e a gente fez uma performance. E depois disso começaram todos os movimentos de performances e ateliês, enfim, abertos para que as pessoas. Aquele Alt Bienal, né? Que começou a se formar nos anos 90. Então, eu acho que, assim, dentro das artes visuais, como eu permeei muitas coisas, eu fazia ilustrações, eu fazia plantas para arquitetos, porque eu sempre tive a mão muito boa para desenhar. E aí eu comecei a movimentar, a misturar o que eu fazia na mão, na prancheta, com aquilo que eu fazia no computador, que é um pouco do que eu ainda faço, né. Mas eu acho que foi uma época muito viva, muito importante, né, nesse período das artes Se você visuais. tem boas lembranças. Sim, eu fiz trabalhos, assim, incríveis naquela Pelo que época. você está falando, foi um período muito forte para você, né? Foi É, divisor de águas, é. porque a gente começa a eu sempre estudei muito os outros artistas e sempre entendi que, a gente tem que ir fazendo releituras. Então foi um período muito, forte de e também por viagens depois, por conhecer museus, por ir atrás de referências novas. Eu acho que é muito importante isso na vida de um artista. Quando é que você começou a se interessar por restauração? O restauro, o meu tio, meu padrinho, ele trabalhava em casas, de leiloeiros ou de decoradores, ele trabalhava com essa parte de design de interiores, o irmão do meu pai. E aí, sempre convivi com peças, né, com antiquários, enfim. E no museu, na época do museu, ao mesmo tempo que eu estava vendo a arte digital nascer, né, o arte por computador nascer, eu comecei a entender a necessidade que a gente tinha de eh, conservação e manutenção do nosso patrimônio artístico, porque ver a maneira como eram adequadas e guardadas as obras, então o meu interesse começou por aí. E como eu tinha uma mão muito boa como desenhista e colorista, eu ingressei nesse mundo do restauro, através justamente das galerias de arte, das casas de antiquário para recuperação de obras. E fui estudando o restauro paralelo com os outros estudos que eu fazia. Sim. É uma época muito boa, né, e produtiva para você, então. Sim, Foi, né? Você é criadora da metodologia Oficinalmente um olhar restaurado para uma nova educação. É isso, isso? Do isso. que se trata? Então, a partir do restauro, que eu comecei a desenvolver com base no meu trabalho de arte e no meu trabalho de arte-terapia. Eu trabalhava muito, quando eu me formei,
eu sempre dei aula, sempre lecionei. Saí da faculdade, eu já fazia isso como monitora, já assumia muito esses encargos, de acompanhar alunos, de ajudá-los nos seus trabalhos. Eu comecei a lecionar. E eu fui lecionar primeiro no governo do estado, depois na prefeitura, depois eu fui para a Secretaria da Cultura para o Ofício Social. Ah, Quando você leciona para públicos diversos e você começa a ver a falta dos materiais, as dificuldades pedagógicas e principalmente a dificuldade de alunos de baixa renda, de compreender e de entender como todas as coisas fazem sentido, eu me dediquei a criar uma forma de fazer isso mais fácil. E aí eu juntei o restauro com essa ideia que eu tinha de adequar esse mundo de arte e de cultura como base de uma nova educação. Porque não adianta a gente aprender física, química e matemática sem entender o porquê da gente estar realmente ensinando. A escola, quando a sociedade começou a se desenvolver, ela antes era um papel, o ensino das crianças era um papel dos mais velhos. Então, as tribos eram pequenas e todos se conheciam e eles passavam de maneira oral os ensinamentos. Quando as tribos começaram a crescer e se tornar vilas enfim, a sociedade começou a mudar, se instituiu locais em que conhecimento ia ser passado. E com isso a gente começou a ter aí uma espécie de uma separação do conhecimento original e da verdadeira educação para aquela educação oficial. E hoje a gente sabe como é que a educação é completamente condicionada a sistemas e a governos. Então, eu queria criar alguma coisa que fosse diferenciada. E eu me lembro da época que eu estudava, de um professor de matemática, que eu gostava muito, o Astor, eu estudei no Santa Cruz. Ele fazia a gente fazer o como queríamos demonstrar. E isso ficou na minha cabeça. Então eu falava assim, bom, para um aluno entender o que é a química, ele tem que fazer um processo químico, mas ele tem que estar linkado a alguma coisa que ele goste de fazer. Então eu trouxe o fazer, o maker, né, usei a cultura maker americana, que também tem a ver com toda essa cultura digital, aliando com o restauro. Então, quando você pega uma cadeira que está quebrada e que você vai jogar fora, que não serve para nada, que é um pouco como as pessoas veem as coisas velhas, né? Eh, Essa cadeira, ela pode ter uma outra, eh, vida se você se dedicar a ela. Então eu começava a ensinar, assim: "Bom, vamos desmontar". Primeiro eu desconstruía, né. A cadeira estava toda bamba, estava toda arranhada, estava, né. O que que a gente precisa fazer? Como um médico que vai para uma mesa, né, eu falava assim para os alunos: Vamos mudar isso daqui, essa situação aqui é uma situação terminal. O que que a gente pode fazer? Coitada da cadeira, né? Coitada da cadeira. E aí, não, vamos pintar, vamos não, mas primeiro a gente tem que, né, deixar a estrutura dela forte. Então a gente desmontava a cadeira inteira, lixava todas as partes da cadeira. Se tinha o estofado, a gente trocava o estofado. Eu ensinava a cortar, eu ensinava a pintar, eu ensinava assim, essa cadeira vai ser a sua cadeira. Onde você vai colocar essa cadeira? "Ah, vou pôr no meu quarto". "Aí, que cor que é o seu quarto?". "Ah, então meu quarto é branco". "Nossa, mas você não gostaria de ter uma cor no seu quarto? Ou, sei lá, de repente uma cadeira colorida no seu quarto? Como é que seria a sua cadeira?". E com isso cada aluno ia desenvolvendo um projeto diferente. A gente saía pela rua para pegar coisa em caçamba, né. Cada um buscava um pedaço de alguma coisa para criar alguma coisa. E a partir daí, os conceitos do restauro, que são pesquisa, eh, escolha, né, diagnose, conhecimento técnico e químico, matemático, ergonométrico, eh, criativo,
você começa a agregar uma série de valores para aquele processo. E os alunos, conforme eles vão desenvolvendo esse trabalho, eles vão entendendo por que, que eles têm matérias na escola que hoje não faziam sentido e que passam a fazer. Porque ele precisa fazer cálculo, ele precisa usar processo químico, entender de química, porque a gente usa dióxidos, peróxidos, amônias, um monte de coisa no restauro. Né? A gente tem que desenhar, a gente tem que escrever. Então é importante escrever da maneira correta, porque sabe-se lá quem vai ler depois. Sim. Né? Então, tudo começa a fazer um outro sentido. Isso está no livro oficinalmente. Eu explico todo o processo, como é que eu desenvolvi, depois como é que eu consegui os apoios. Esse é um Né? dos livros aqui? Esse é um dos livros. Esses daqui É são o ligados azul, com né? esse aqui, é o azul. Pode pegar. Posso pegar? É esse aqui. Esse daqui foi Mostra para lançado. esta câmera. Esse foi lançado em abril desse ano. Ele vem com toda a metodologia, um resumo, né, Sim. da metodologia, dentro da sala de aula, o que que é a memória, como que a gente constrói a, o trabalho, né? A gente não lida só com restauro, a gente lida com, a gente faz aula de fotografia, aula de, é tudo de graça, tá? Sim. Tudo de graça. Sim. São várias oficinas em que, desde gesso, para fazer cantaria, eh, parte de movelaria, parte de marcenaria, enfim, colorismo, o próprio restauro, as técnicas, né, toda a parte dos materiais, aí a fotografia para poder fazer o registro disso tudo. Haja criatividade, hein, Ana? Ficou bem bacana esse trabalho. O Instituto tem 20 anos. Peraí, está aparecendo aqui na. Aí um pouquinho desse É, livro. é. Ah, eu sempre escrevi, né? Mas eu achava que, como legado, a parte da técnica ela tinha que ficar registrada. Então, eu ganhei um prêmio da Secretaria de Cultura, eu propus, ganhei o prêmio. Aí nós fizemos uma edição inteira doada para coletivos, para artistas, escolas, bibliotecas públicas, para que as pessoas conheçam o processo. É um processo simples, mas ao mesmo tempo tem que ter dedicação e dá para se fazer em qualquer local. Né? E Então você eu acho que buscava também atingir as pessoas mais simples, né? sim, eu acho que a gente tem que trabalhar nas duas pontas. É, A gente tem que trabalhar na base para subir a régua, sim. para que a cultura possa desenvolver os potenciais latentes Faz e os muita falta talentos. isso. É, e assim, eu trabalhei desde 2000, desde 98 que eu comecei realmente a trabalhar nessa linha do oficinalmente, fazendo os observatórios. E depois, 2002, eu comecei a escrever metodologia, levei para fóruns sociais, para fóruns mundiais. Depois eu comecei a aplicar no SESC, foi um grande parceiro os últimos 20 anos. A gente tem a metodologia dos projetos com o uso, né, dos espaços do SESC, prefeitura, apoio da Secretaria de Cultura, do Governo do Estado e das bibliotecas, né? Tem muitas oficinas que a gente faz nas bibliotecas também. Mas você trabalhava para a secretaria? Eu comecei a trabalhar primeiro para prefeitura e governo do estado nas escolas, né, dando aula. Depois eu fui para a secretaria, Aulas aulas de artes, de arte. mas já com essa Sim, coisa assim meio diferente, né? sim. E depois eu fui para Secretaria de Cultura, depois eu prestei concurso depois da secretaria para o SESC. Aí eu fui, como é que chama? Servidora durante alguns anos. E daí depois eu montei o instituto e criei a parceria com o SESC e com o governo para desenvolver os projetos. E hoje você está por conta própria ou ligada a alguma
secretaria ainda. Não, não estou mais ligada. Quer Sim, dizer, faço projetos, sim. né, para Mas tem vida própria, tenho vida própria. profissional. Sim. É. Você também escreveu um livro sobre, eh vamos falar desse livro aqui, Tá. Vermelho. Mostrar para o espectador. Esse aqui é o mais novo. Esse é. Esse foi editado pela Tagline Isso. e aproveito para registrar a presença aqui da filha do meu amigo Antoninho Rossini, que é um prazer recebê-la, viu? E conhecê-la também, né? É uma amizade tão velha com seu pai e não conheceu você, tá vendo? O que você me diz desse livro? Andressa, seu nome. É. O que você me diz desse livro? O Vermelho é o meu primeiro romance, é um romance distópico, porque, como eu falei, eu venho escrevendo sempre na área de poesia. Escreveu um romance também? É, eu escrevi, esse é o segundo livro já. Eu tenho algumas participações em coletâneas, tenho poesias publicadas, crônicas publicadas, que é a parte minha de escrita criativa e da área de literatura brasileira. Porque eu dei aula também de literatura e eu gosto muito. Que bom, é tão bom escrever, né? É muito bom. O que você me diz, por falar nisso, da da a escrita dos estudantes hoje em dia? Então, tá difícil, né? É, Tá difícil. é. Eu uma das coisas que eu acho que é interessante, que a gente vai fazer, eu já fiz isso no lançamento do outro livro. Eu vou fazer algumas oficinas, né? Já fiz algumas, vou fazer mais umas. São gratuitas, são oficinas de escrita criativa e de roteiro. Porque na vida a gente tem que aprender a roteirizar. A gente tem que roteirizar desde uma compra de supermercado até um casamento, até uma maneira de, vou falar assim, como que você quer fazer suas férias para não perder dinheiro. Né? Porque geralmente as pessoas falam, eu vou viajar, vou tirar foto, não aproveita nada direito porque está preocupado em postar as fotos e não em viver o que está fazendo Isso mesmo. na viagem. Então, o roteiro, ele ajuda muito a pessoa a repensar o que é importante. É você começar a pensar de uma forma eh, criativa, organizada e, ao mesmo tempo, que valorize aquilo que você vai falar ou aquilo que você vai escrever. O Vermelho, ele fala de histórias de mulheres, é um livro que fala de mulheres, mas ele segue um roteiro muito diferente. Porque eu criei uma maneira de contar essa história toda em círculo. Então, são 6 personagens e você lê um pedaço de cada uma e depois volta um pedaço de cada uma. E a cada pedaço do dia ou da noite, as 6 estão fazendo alguma coisa. Então, é uma maneira de trabalhar com o tempo e de trabalhar com a memória também do leitor. Porque se ele não se atentar na leitura, ele vai se perder entre as mulheres. Né? Então é uma maneira também de captar essa atenção. E isso eu trago nas oficinas que eu dou. Eu comento como é que eu escrevi esse roteiro, como é que eu faço os meus roteiros de vida, porque eu faço um monte de coisa. Né? Eu sou mãe, eu sou avó, eu sou profissional, trabalho numa faculdade, trabalho com o instituto, né? Toco, eu sou presidente do instituto, crio os projetos, escrevo para os outros, então, né, tenho a minha vida pessoal. Então, como é que eu conseguiria fazer tudo isso se eu não roteirizasse, né, o meu tempo e a minha vida? Então, eu falo sobre isso nas Planejamento, oficinas, né? planejamento. Mas o roteiro, ele tem uma coisa interessante, porque quando você fala de planejamento, acho que a palavra já é grande, né? A palavra já é. Você fala assim, ai meu Deus, vai dar muito trabalho, vou terceirizar. E a gente não pode terceirizar essas coisas. A gente tem que saber o que é importante para a gente. Então, o roteiro ele traz isso, porque ele tem uma coisa muito simples, que é assim, qual é o problema principal,
né? Qual é o ápice do problema e qual é a solução do problema. E isso, de uma forma de escrita criativa, você começa a criar elementos para aquilo que é mais interessante. Então, por exemplo, tem uma oficina também que eu dou na parte da escrita criativa, eu falo assim: o que é a coisa que você mais gosta? O que é mais importante para você? Ou o que você domina melhor? É sobre isso que você vai falar. Então, tá bom. Então eu gosto de gato, por exemplo. Então você vai escrever sobre gato. E o que é importante para você contar do gato? O gato é um bom amigo, o gato é gostoso de fazer companhia, o gato, né? Então você tem que entender sobre o que, já que você gosta desse assunto, o que é mais importante, aquilo que vai prender a atenção de quem está te ouvindo. Que história que você vai contar e por que que você vai contar. E aí, com coisas simples, eu vou mostrando como a criatividade vai aflorando. Então, são esses dois trabalhos que eu dirijo, né, junto com os lançamentos, desculpa, junto com os lançamentos, que eu acho que muda um pouco essa maneira de encarar o que é escrever, porque eu acho que hoje as pessoas têm preguiça de escrever. Elas, inclusive, essa coisa de jogar, não, o ChatGPT vai resolver isso para mim. Em parte. Porque se você não perguntar direito, se você não dirigir, se você não usar as fontes certas, você pode escrever coisas absurdas. Porque o chat GBT está falando para você escrever. Então, eu acho que é a mesma coisa de dizer que a geração passada, quando descobriu o Google, fazia pesquisa no Google e fazia citações O nos Google trabalhos. sabe tudo. O Google sabe tudo, o Google vai responder para mim. É, Só que o Google recebe tudo. Então, você tem que saber filtrar. Então, para você saber filtrar, você tem que saber ler. Para você saber ler, você tem que saber escrever. E eu acho que a grande questão da educação hoje está nessa visão rasa do que é ler e escrever. Para mim, eu acho que isso é um grande problema, porque aí você acaba não escolhendo, para o país escolhem isso por é muito você. ruim, Para o país isso é péssimo, porque e o futuro? exatamente. Vai ser escolhido por quem está lendo. É, E nem sempre quem está lendo está fazendo a coisa certa. é. Então, quando você deixa na mão do outro, você está entregando para o outro uma força que você não deveria. Eu acho que o coletivo, eu acho que uma nação forte, eu acho que uma nação que tenha eh, condição de escolha, né, e de livre-arbítrio, ela tem que ser informada, ela tem que ter conhecimento, ela tem que ter estudo e principalmente dedicação para esse estudo. O estudo não é só passar de ano, o estudo não é só alcançar uma graduação. Acho que um bom profissional tem que estudar a vida inteira. Bons médicos são aqueles que É, estudam a passa a vida vida inteira. aprendendo, né? Exato. Bons escritores são aqueles que escrevem até É, na padaria. é, exatamente. É, qual é a principal missão do Instituto Via Cultural? Ensinar caminhos para dar acesso para uma nova educação, para criar um povo consciente e que seja protagonista da sua história. E está dando certo? Tá, Que bom, tá dando. que bom. Você atinge mais que classe social? Eu trabalho, na verdade, eu misturo todas as classes. Eu acho que a segregação ou a diferenciação é um grande problema social também. Sim. Então, a gente tem grupos de alunos em classe, em sala de aula, que são vindos de medidas socioeducativas, junto com meninos que vêm de CAPES ou de abrigos, junto com meninos e meninas de escolas públicas, meninos e meninas de escolas particulares. Nossos professores, nossas equipes são sempre plurais, elas têm idades diferentes, posicionamentos diferentes, para que não se crie regras ou caminhos pré-determinados. A gente acredita principalmente na questão da construção conjunta,
e principalmente na troca de experiência. Todo mundo tem uma história, o patrimônio e o território é vivenciado por todos, e nesse caminho, eu acho que todo mundo ganha. A sociedade fica mais equalitária. Ô, Ana, quais artistas brasileiros você mais admira? Artistas, ah, artistas pintores, artistas É, da sua área, escritores da da minha sua área. área. É que a minha área é meia. Sim, é Eu, muito extensa, né? eu gosto muito do trabalho provocativo da Leda Catunda, que é da minha época, da faculdade. Eu gosto muito do trabalho. eh, Deixa eu pensar para não pegar áreas assim que são correlatas. Eu gosto da Rogéria Matos, ela tem um trabalho lindo de pesquisa de textura e cor. Uma artista baiana contemporânea, maravilhosa. O ex-marido dela, o Leonel Matos, também que mora lá, tem uma galeria, também é maravilhoso o trabalho dele. Daquela época, o Aprígio, eh, Então são Iberê vários, Camargo, são que eu acho vários. incrível. Como você Eh, avalia o ensino cultural nas escolas brasileiras hoje? Ensino cultural, É, eu acho, assim, a escola particular, ela tem uma trajetória que é diferenciada, a gente sabe. O ensino público é muito fraco. inverteu, né? Existe, Antigamente era o contrário. exato. Eu lembro do, como é que chamava? Era o ensino experimental, não era? As escolas que vinham da prefeitura com uma proposta assim de integralização, que é um pouco o que eu faço hoje, Sim. mas eram escolas públicas. O que houve que, assim, foi muito sacateado, né? A parte de verbas também muito restrita. Eh, eu vejo hoje um esforço muito grande, conjunto, de profissionais tentando mudar isso, de professores. Acho que, principalmente, o terceiro setor teve uma grande diferenciação no que estava acontecendo na educação. O terceiro setor ele alinha famílias, profissionais, educadores sociais, educadores artísticos, educadores culturais, dentro de uma eh, estratégia de cuidar dos seus. Porque começou-se a perceber as dificuldades governamentais de estabelecerem parâmetros razoáveis, falando assim, né, razoáveis para o ensino e para a educação e para a cultura. Então, o terceiro setor, a organização do terceiro setor, que se inicia fortemente nos anos 90, já vem de antes, vem do final dos anos 80. Eu participei desse processo, conheci muita gente boa, queria citar até assim um trabalho maravilhoso da Rede de Educação de Mulher de Gênero, que a minha ex-sogra era presidente. Ela fazia um trabalho que não era só para mulheres, mas que fortalecia, né, os movimentos femininos também, olhando também para a participação masculina, porque afinal de contas a gente tem que atuar junto. E o terceiro setor ele vem com uma força muito grande, se organiza, cria estratégias e começa a se tornar uma parte da economia muito importante. E aí, por conta disso, né, de atuar na economia informal, as governanças começaram a prestar atenção. E aí, com isso, dar mais espaço também. Então, eu acho que esse movimento que nasceu popular, não como revolta, mas como organização mesmo, trouxe uma mudança muito grande para a cultura das periferias, fortalecimento das visões periféricas, para a criação de novas perspectivas para esse público, e eu acho que isso fez uma grande mudança. A gente tem aí, né, os falcões, tem as rádios, a Rádio Heliópolis é uma das forças que a gente conhece,
as organizações não governamentais que atuam nos territórios. Tem várias ONGs maravilhosas, tem a NUA, tem, enfim, e que hoje, inclusive, participam ganhando projetos que o governo do estado lança, propondo projetos para os seus territórios, para as suas regiões, né, tanto aqui em São Paulo quanto no interior. O PROAC é muito forte, ajuda muito isso. Enfim, hoje eu acho que grande parte do que a gente tem vem do terceiro setor, não tanto da escola, mas como muitas pessoas que são do terceiro setor transitam também nas escolas, então isso está impulsionando essa mudança no ensino. Ana, o nosso grupo tem um portal que é só de artigos de personalidades e notáveis. É inédito, só artigos. E Bacana. eu estou fazendo um convite para você escrever no momento que você achar que deve escrever, tá bom? Ai, Eu vou ficar gostaria. muito honrado em publicar artigos seus. Nossa, eu gostaria muito. Então, Eu fiz alguns artigos também já nesse meu percurso para alguns conhecidos que também têm portais e eu acho que é muito importante a gente trazer algumas questões dessa perfeito. Quem vai trajetória. gostar muito são os leitores, né? Ai, Tá bom? que bom, Está obrigada. convidada e para breve, não é para, não vamos deixar para o ano que vem, que Então, agora começa o período, né? Ah, não, ah, estamos é, já, tudo. deixa para o ano que vem, para depois do carnaval, né? Não, é, Não, vamos fazer. seja Vai mais, ser um prazer, seja mais uma breve, que eu honra. vou ficar muito feliz. Que políticas públicas você defende para o fortalecimento da economia criativa? É, bom, primeiro, valores mais adequados para a construção de ações e atividades. Eu acho que a gente está com um problema aí, uma barriga de falta de verba, né? Eu sou do setor da cultura, apesar de transitar na educação, meu setor é cultural. Eu faço educação cultural. E nós estamos com uma barriga hoje enorme, falta de verba, falta, assim, as verbas que estão vindo são pequenas. No Então, Estado e na Prefeitura? no estado e na prefeitura. Os repasses, assim, estão sendo bem difíceis. Eu acredito muito que uma política pública de continuidade e de datas fixas seria muito importante na questão dos repasses e principalmente manutenção das organizações. Eu Uma das coisas que eu acho que seria interessante como PL ser lançada, que é uma coisa que tem em todos os países do mundo, e que eu acho que ajudaria muito também a gente ter pequenos centros de leitura, bibliotecas acessíveis. É claro que a gente tem a rede de bibliotecas, mas ter pequenos pontos de bibliotecas pela cidade e banheiros públicos. eh, por conta do grande número de pessoas que a gente vê hoje como moradores de rua ou com baixíssima renda e que estão aglomeradas nos centros das cidades. Acho que a gente tem que ter uma política pública também de formação de educadores sociais nos seus territórios, porque o que eu vejo é um trânsito muito grande de pessoas de áreas diferentes. Estou falando de São Paulo, né? Estou falando de São Paulo porque é onde eu atuo. Nós temos pessoas que moram, sei lá, em Vila Prudente e vão trabalhar eh, em Osasco, ou vão trabalhar em Pinheiros. De Santo Pessoas Amaro. de Santo Amaro que vão trabalhar na Zona Leste. Então, assim, o deslocamento dentro do território é uma das coisas que eu identifico como maior dificuldade, essa questão da mobilidade hoje no território. Então, se a gente criasse uma política pública de que, inclusive, eu acredito muito nisso,
você conhece seus filhos, você conhece os filhos dos seus vizinhos, você conhece as crianças do seu bairro, você conhece as pessoas do seu bairro, você sabe com o que você tem que estar atento. Se criar polos de empregos e de trabalho e gestão de cultura localizada, em que os educadores sociais fiquem nos seus territórios, eles vão não ter 2, 3 horas de deslocamento para trabalhar e eles vão atuar de uma forma mais próxima daqueles que estão recebendo a educação. Então, eu acho que isso seria uma coisa que movimentaria muito a cidade, diminuiria esse trânsito infernal, essa coisa louca que a gente está vivendo. Posso falar dos bairros policêntricos? Claro, claro. Em 1927, a gente teve um plano chamado Plano das Avenidas, que estava em cima da expansão da cidade de São Paulo. A cidade estava crescendo, não comportava mais o número de pessoas e foi feito esse plano para que a cidade criasse um crescimento radial e que, para que as pessoas não tivessem que voltar para o centro, esses bairros novos que fossem criados seriam chamados bairros policêntricos por causa disso, porque seriam pequenos centros. Então, eles teriam tudo que o centro tinha. Então, a pessoa poderia ficar. Quero visitar o centro, eu vou na Pinacoteca, eu vou na Biblioteca Municipal, eu vou ao Paço, eu vou para uma festa, para um evento, ou para uma jornada, ou vou ao fórum para poder defender alguma questão minha. Ok, mas o resto todo, a escola do seu filho estaria ali no seu bairro, a farmácia, o cinema, o teatro, a sua vida ficaria mais confortável no seu próprio bairro. A ideia era exatamente acomodar as pessoas no território e não fazer essa transição diária que a maior parte das pessoas tem para poder trabalhar. Você acredita na revitalização do centro? Sim, sim. Seria muito bom, né? Acredito, acompanhei muito o trabalho do Vivo Centro, inclusive da época também que o Marco Antônio assumiu a Secretaria de Cultura, a criação dos calçadões. Eu sempre transitei ali pelo centro. Meu pai tinha escritório na 7 de Abril, meu avô também. Eu cresci indo para vários Barão de lugares no centro. Tapetininga, aquela região Isso, a ali, gente né? fazia compras por ali, É. almoçava no Almanara, ia na Ordem dos Advogados, eu estava sempre ali no centro. E eu trabalhei muitos anos também com esse projeto da Via Cultural, na Florêncio de Abreu, porque era onde era um dos Sescs. E aí eu pedi para a gente montar lá o primeiro projeto, o embrião do projeto, dentro do Sesc. Eu fiquei 11 anos no centro. E, assim, é maravilhoso trabalhar lá. E a Você, revitalização eu acho muito importante. não sei se é do seu tempo ou não, mas antigamente a gente falava, morava em bairro e falava, eu vou para a cidade, não é? É isso mesmo. Que era o centro. É o centro. É. Hoje não, é o centro. Mas eu acho que se levarem a sede do governo do estado para lá, como está previsto, vai ajudar bastante também na revitalização. Quando colocaram a É, prefeitura ali, já deu uma é, grande mudada. exatamente. Vai ajudar bastante. Acredito também. Tomara que aconteça logo, né? É, você, vamos falar um pouquinho mais das suas obras. Temos mais aqui dois que alcançam. É que, na verdade, aqui eles são. Esse é o livro que eu vou deixar com você, espero que você goste. Esses daqui são. é, Memórias construídas, um olhar restaurado para uma nova educação. Esse livro também é uma obra da Ana. E o outro é o Laboratório Laboratório Despertar. Despertar. O que fala esse livro? Esse é o trabalho na rua que a gente faz, porque, citando Aristóteles, a escola está onde o professor está, onde o aluno está. E isso pode ser uma praça pública. Então, eu acredito que
a tudo que eu escrevo, na verdade, eu escrevo falando isso. Você tem que conhecer o seu território, você tem que conhecer o seu patrimônio cultural. A escola, ela não precisa ter, porta-janela, ela pode ser na rua. E se a gente fizer a escola na rua, a gente vai estar fazendo uma outra escola que não aquela que a gente sabe que tem na rua, né, que já tem. Então, a ideia é ir com uma escola com produção cultural, fotográfica, de cinema. A gente faz derivas de cinema na cidade, a gente faz aulas de fotografia, com cenografia, com som, com eh, planos, né, na cidade, mostrando como fazer o recorte na cidade, porque tudo isso gera para os alunos, sejam eles da idade que for, uma nova perspectiva para aquele trajeto que eles passam no dia a dia. Né? E quando o vermelho, ele fala muito sobre isso. Eu conto detalhes da cidade. Né? Então, quando eu estava descendo a Quintino, quando eu virei na Líbero Badaró, como que as pessoas se ajeitam nas calçadas, qual é o sentido do fluxo, quando você sai da Paulista do IMS para ir para o bairro, ali para Vila Madalena, que ônibus que dá para pegar na frente do museu, e assim, o que é transitar a pé, e como que é a calçada, e eu falo do tempo de São Paulo, né, que a gente tem sempre chuva, né, no final da tarde, É, alaga tudo. é, é. Então, eu acho que essa atenção para o território que as pessoas têm que ter, eu acredito muito nisso. Quanto mais você gostar do seu lugar, melhor você vai cuidar dele. A gente está vivendo um momento muito ruim, né? Não é só em São Paulo, não, é no mundo inteiro, né? Comportamento das pessoas, uma série de coisas. Mas, falando de São Paulo, a violência está de uma forma que não se aguenta mais. E eu pergunto a você, como é que a cultura que você pratica pode ajudar nessa questão da violência aqui em São Paulo? A violência, eu acho que é uma falta de escolha. A não violência é uma escolha. Então eu acredito que quando a pessoa ela tem um grupo forte do lado dela, ou ela tem pessoas que ouvem o que ela fala, ela começa a questionar o que ela faz. Então eu acho que o papel da educação cultural é muito esse, é trazer o que é o patrimônio, material e imaterial, né, da humanidade, do ser humano, da atualidade dentro, porque assim, quando a gente fala, eu vou sair um pouco dessa linha que eu estava fazendo, depois eu volto para ela. Sim. Eh, Quando a gente tem uma falta de tudo, a gente acha que os outros têm tudo. E o primeiro movimento nosso é de raiva, né. Quando você Ele tem, por que que eu não tenho? Exato. Então eu vou tirar dele. Hum, E isso causa atos de violência. é. No momento em que, você começa a olhar para as coisas e falar: "Não, isso tudo me pertence. Esse patrimônio é um patrimônio da onde eu moro, da onde eu vivo, da onde eu sou. Eu só preciso entender esse eu sou melhor. E quais as perspectivas e possibilidades que eu tenho?". Eu tenho alunos que vieram de Fundação Casa, de periferia, de São Miguel Paulista, de lugares super violentos, que viviam uma vida de eh, extrema vulnerabilidade e que hoje são profissionais de mercado, são jornalistas, são eh, funcionários de grandes empresas, são restauradores, são designers, são Até atores, artistas, né? atores, porque a gente tem também essa linha É, de também trabalhar com o corpo. é. Mas eu acho que o principal desse momento de violência é o não que você carrega no seu crescimento. É o não acesso. Então é mudar isso, é dar acesso para que
as potencialidades apareçam. Porque a pessoa só não consegue se movimentar quando ela acredita que ela não pode se movimentar. E aí ela pode começar a criar atitudes de raiva e de violência para tentar se libertar daquela situação que ela não quer estar. Se ela acreditar que ela tem capacidade de se movimentar, ela não vai atuar de uma forma violenta. Ela vai entrar num fluxo de conhecimento e de eh, transição para um estado que ela quer. Eu acho que o principal é esse caminho. É mudar as possibilidades, mudar o ensino. E mudar um pouco a cabeça dos pais também, né? Uma pergunta que eu faço sempre aqui, vou fazer para você também, você acha que as pessoas mudaram para melhor depois da pandemia ou para pior? Para pior. Por que você acha isso? Eram mais individualistas. É exatamente o que eu penso. Eu acho que houve um momento em que parecia que tudo ia dar certo, ainda durante a pandemia, que houve uma preocupação geral, havia uma ânsia de se ajudar, de se comportar de uma maneira diferente como humanidade, mas isso passou muito rapidamente quando começaram a aparecer os primeiros especialistas de tudo e a internet virou uma coisa esquisita. Tem muita coisa boa, mas eu acho que a autoexposição mexeu muito com a cabeça das pessoas, É, principalmente com os jovens. eu acho que hoje a humanidade está na UTI. Eu não sei, porque assim, eu perdi um pouco eu acho que as pessoas perderam a lucidez. Eu acho que elas, se tivessem a lucidez, elas estariam buscando outras coisas. Eu acho que elas estão inebriadas, né? Enquanto você está num estado de alcoolismo, você percebe mais ou menos as coisas. Eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo. É como se fosse uma euforia eh, e um individualismo por causa da autoexposição, não sei. Eu acho que eu vejo as pessoas muito mais deprimidas e Fal- muito mais sozinhas. E falta de respeito, né? As pessoas não se respeitam mais. É isso é É. no esporte, onde você vai, você vê falta de respeito. Infelizmente, né? É, os Eu acho que tempos, as pessoas estão descartando mais as coisas, inclusive é, as pessoas, é, exatamente. Isso é um perigo, né? socialmente falando, é. É. Como é que você enxerga o papel da arte hoje, diante das crises ambientais e sociais? Ah, eu acho importantíssima. Eu acho que é uma maneira de você alertar. Eu acho que a arte está muito ligada hoje com questões de ecoeficiência, sempre teve, né? A gente sempre, eu acho que o artista ele sempre teve um papel de despertar nas pessoas consciência, de mostrar o belo, de mostrar o trágico, de eh, antagonizar algumas vezes. Então eu acho que assim a arte ela hoje eu acho que ela tem um papel não só fundamental, como eu vejo que é um capital a ser utilizado de uma forma melhor, porque eh, eu vejo as pessoas de todos os níveis, de todos os alcances sociais, procurando se conectar com esse mundo, com essa performance. Eu digo até performance por causa da internet, das artes. Então, que conselho você daria aos jovens artistas brasileiros? Para quem está começando, estudar artistas mais velhos, conhecer a estética. Acho que a estética é uma das matérias mais importantes da nossa área. Entender a estética é entender o ser humano. E isso é para qualquer área, na verdade. Pode ser desde a área de design, arquitetura, interiores, artes plásticas, artes visuais. Entender a estética, estudar, pesquisar muito os criadores, os grandes nomes,
e principalmente estudar. É isso. O Brasil está se tornando um país de velhos, né? Tanto Amém, né? Porque eu estou que envelhecendo, eu quero e continuar aqui muito eu tempo. também. Tanto que foi até tema do Enem Sim. este ano, né? Eh, os idosos têm vez na cultura? Na minha, eh, na minha visão, no meu território, tem. Eu sou cria de uma turma aí que trabalhou muito essa questão do etarismo. Eh, eu Pois não? eu me sinto, eh, eu sei que eu tenho uma idade cronológica, mas eu me sinto muito jovem, e eu acho que isso é uma coisa ligada ao novo etarismo, né, a cabeça da gente estando constantemente trabalhada e em atividade, ela consegue renovar esse patrimônio que a gente tem aqui, esse material aqui. Que bom. Ô, Ana, vamos falar um pouquinho das datas do lançamento dos seus livros. Tá, Pode falar. então a gente teve, o lançamento na Livraria da Vila, dia 24 último, Sim, um bate-papo, distribuição de livro e oficina na Raul Bop no dia 28. Vamos ter agora na Mário Chamber, dia 2 de dezembro, e em janeiro a gente tem, na Livraria da Travessa. que bom, que bom. Olha, eu fico muito feliz, fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Foi uma conversa muito boa, muito deliciosa mesmo para os espectadores. Espero que todos tenham gostado e conheceram melhor a nossa querida convidada. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Fausto. Volte sempre, tá bem? Só me chamar, eu Tá venho. bem. E ao espectador nosso, meu muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.